Para falar da nossa história de vida, nada melhor do que revirar o baú de fotos. Eu nasci em 1970, bairro São Geraldo. Tenho poucas fotos dessa época. A gente morava numa casa simples, mas uma família muito feliz. Aqui é um tio comigo nos ombros, a minha irmã, Adriana, e a gente morou muitos anos ali. Eu, quando morava lá, estudava na Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Tem essa célebre foto aqui da época de escola, né? Traz muita lembrança, muita recordação. Essa foto aqui também, uma casa que eu morei ali no São Geraldo, onde hoje é a Bote Luvas, numa casa antiga, e eu morei muito tempo ali. Depois de lá nós mudamos, meu pai nos trouxe para morar no Forte, praticamente ali no Jardim Olímpico. Então nós passamos a morar, um dos primeiros moradores do Jardim Olímpico. Era a casa que até hoje é de propriedade do meu pai, a primeira casa da entrada do bairro Jardim Olímpico. E dali já era menino de 12 anos. Nessa época, fui escoteiro, né? Participava do movimento dos escoteiros, uma lembrança muito boa, recordações muito marcantes para mim. E também na mesma época, né, eu fiz a minha primeira comunhão lá na Imaculado Coração de Maria, no santuário. Tenho essa recordação daquela época. E fui coroinha da irmã Maria Augusta lá na catedral, onde eu aprendi muita coisa. Solidifiquei a minha fé, Não, agora não vai dar. Fui coroinha lá na catedral, a coroinha da irmã Maria Augusta, há muitos anos. Ali já solidifiquei a minha fé, meu aprendizado cristão, e que até hoje sou muito católico, muito temente a Deus, e mais do que temente, eu sou muito confiante em Deus. E é interessante também, eu gosto dessa foto aqui, que eu tinha 14 anos, e foi a minha primeira visita ao Distrito Federal, foi a minha primeira visita a Brasília. Eu acho que aqui já tinha um sabor pela política, um sabor pelo direito, né, pela oratória, pela defesa das causas sociais, e acho que tudo foi se encaminhando. Depois disso eu estudei 9 anos lá no Monsenhor José Paulino, aí fui para a Faculdade de Direito. Faculdade de Direito eu tive grandes professores, tive professor Breno Coutinho, foi um grande professor, ex-prefeito de Pouso Alegre, com quem eu pude conversar muito, aprender muito sobre política. Dr. Breno é uma pessoa muito experiente, dava aula de direito administrativo, uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre política. Falava com ele todas as aulas, eu esperava o Dr. Breno, não pela aula em si, mas pelos ensinamentos práticos de política que eu tinha oportunidade de falar com ele. Essa foto, inclusive, é a posse quando eu ganhei a eleição para presidente do Diretório Acadêmico, isso lá em 1994. Lá no Diretório Acadêmico eu tive muitas atividades, consegui recuperar e reformar o prédio do DA, criamos um espaço cultural, sempre preocupado com as questões culturais, de levar mais cultura e criar espaços de cultura para os acadêmicos. Então foi
uma obra muito importante já naquela época no DA. E criamos também o espaço avançado do DA, o diretório acadêmico, lá no prédio, na sede própria. Ao final dessa jornada na Faculdade de Direito, veio então um grande dia, veio a formatura, de Direito. Né? Aqui na oportunidade já era diretor da faculdade o Dr. Rômulo, com quem também aprendi muito. O Dr. Rômulo tinha muita experiência política, foi muito envolvido com a política municipal e com quem eu aproveitava os intervalos da aula para conversar de política e colher dele ali alguns ensinamentos. A Faculdade de Direito, para mim, sem dúvida foi uma escola importante para a vida. Tenho minha mãe, tenho meu pai, a minha irmã, a minha família, que é o meu esteio, que é a minha base, que me dá coragem para fazer e lutar por todas as causas que eu defendo, em especial pela população. Posso deixar de falar também do meu professor de Direito Constitucional, Dr. Jair Siqueira, inclusive foi padrinho da nossa turma e com quem também eu pude acompanhar a carreira política, sempre um admirador das obras, das inovações, né? Dr. Jair sempre com ideias futuristas, uma visão de futuro para a cidade, sempre querendo uma cidade para o futuro, uma Pouso Alegre maior em todos os sentidos, né? Fez muito pela educação, então aprendi muito com ele também sobre a questão, não só como professor de Direito Constitucional, mas como grande político, grande administrador e grande prefeito que foi de Pouso Alegre. Tive a honra de me formar em Direito e a faculdade foi o meu grande berço, foi a minha grande escola para a advocacia, a minha grande escola, diria até, para a vida, onde eu solidifiquei todos os meus princípios, todos os meus desejos de ser um grande advogado, de ser um advogado atuante, de defender o direito das pessoas. E é isso que, esse é o meu primeiro escritório, aqui quando eu comecei a advogar, meu primeiro escritório, e isso tudo foi formando a base do que eu sou hoje. Dr. Edson, advogado, pronto e preparado para defender os seus direitos, para representar você na Câmara Municipal.